Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 9 de setembro de 2010, quinta-feira. O verbete é o 1686. 4 páginas, 45 logias e 7 máximos. O protagonista que redigiu o verbete foi o professor Mansur, que está ali. Agora, o tema é recato evolutivo. A especialidade é evoluciologia. Definição. O recato evolutivo é a diminuição do contato direto com os componentes do ciclo de relações sociais ociosas, capaz de permitir a consciência vivenciar experiências parapsíquicas de natureza diversa, com maior número, ou com um número maior, de consciência e consciência, a partir de trabalhos interassistenciais engajados, elevando o nível de relacionamentos interconscienciais intrafísicos para novo patamar. Os contatos sociais e parasociais, a evitação do estupro evolutivo, o ato de ir ao encontro do assistido, a consciência solitária no meio da multidão, o desinteresse pelo fútil, o corte das amizades ociosas, a valorização das amizades produtivas, a evitação do fazer média, o limite da atuação intrafísica, a estruturação da personalidade, a gradação dos níveis de recato, a referência extrafísica em sobreposição à referência intrafísica, o relacionamento íntimo com amparo de função. A remissiologia tem 15 itens, nós destacamos: abstencionismo consciencial, acanhamento, alta abnegação cosmoética, cabotinismo e defasagem evolutiva. Frase enfática. O recato evolutivo é condição relevante no desenvolvimento consciencial, predispondo a consciência lúcida a exercitar a interassistencialidade e, ao mesmo tempo, abrir mão do egão. Qual nível de recato evolutivo você vivencia hoje? Já é possível abrir mão de amizades estagnadoras em prol da interassistencialidade? Agora, eu acho que seria bom a gente aumentar aqui a cognatologia. Por exemplo, pode colocar aqui a palavra recatar, né? Não tem, pois eu preciso de olhar se tem outro. Agora, pergunta. Tenho uma grande amiga que é médica, assim como eu, e damos plantão juntas. No caso dela em particular, ela faz plantão de 24 horas sequenciais. Sai de um e entra em outro. Isso seria assistência ou workaholism? Não, isso é workaholism, porque vai chegar um ponto que ela pode errar na assistência que ela está prestando, porque pode ficar obnubilada, cansada. Isso não é bom, não. Eu não aconselho ninguém a fazer isso, não. Não adianta forçar o corpo, porque eu fui fazer isso e tive um infarto miocárdio. Workaholism. Então, eu falo de cátedra. Sou doutor no assunto, já passei por isso. Até que ponto um assediador acessa a minha conversa íntima? Depende de você. Se você deixar, acessa com maior facilidade. O uso de drogas, incluindo os de tarja preta e o próprio cigarro, interferem que tanto nisso? Sempre piora a situação. E outra, existe consciência? Olha, tudo é possível, né? Consciência, eu não ponho a mão na cumbuca. Tudo é possível, de modo que tem. Eu conheço algumas, são consciências, só que tem que o nome é outro, né? Gente, vampiro, são aquelas que levam a mão para o peito. O desenvolvimento da clarividência levaria quanto tempo em uma média de 1 hora de técnica com chakra frontal diariamente? Isso depende da pessoa. Depende do gabarito que ela tem, a infraestrutura, vamos dizer, a auto-organização, a dedicação que ela tem, a predisposição que ela demonstra. Em que escala evolutiva se encontra o senhor? Eu sou intermissivista. E os seus alunos? Todos são intermissivistas. Agora, alguns aqui eu não sei bem, porque ainda não deu ainda para estudar. Pode ser que tenha serenão, evoluciólogo, desperto, né? Tem uma série, mas eu não conheço bem, preciso da gente estudar mais.
Do meu ponto de vista, eu me defendo. Eu sou intermissivista. Com honra. Né? Com honra. Quer dizer, me sinto muito honrado. Né? Não poderia a conscienciologia se unir com consciências mais avançadas de outros planetas para desenvolvimento de ideias e projetos, assim como fizeram com o espírito desenvolvido? Ou ainda, de alguma forma, seria anticosmoético? Não. O problema é ver se elas querem alguma coisa. Se você encontrar, você me manda o endereço. Pode mandar por e-mail, que a gente vai ver o que a gente faz. Vamos ver o que a gente faz com isso. Né? Existe aí só um problema sério, que a gente não pode esquecer, o estupro evolutivo. Aí isso é por conta dela, não é da gente. A gente insiste. Outra aqui. Conheci as ideias de ponta há uns 17 anos, mas só passei a me interessar de fato aos 22 anos, quando então fiz os cursos CIP, CP1 e CP2, e vindo a voluntariar no IPC oficialmente aos 24 anos. Ocorre que nos últimos 2 anos, hoje estou com 28, comecei a estacionar até chegar ao meu atual estado de total inércia, até se desdobrar na falta de foco na PROEX. Isso tudo ocasionou problemas sérios de ordem emocional, pessoal e profissional. Até que nas últimas semanas um amigo sugeriu que eu assistisse às tertúlias e colocasse o nome na TENEPS e caminhasse diariamente. Bem, de uns 10 dias para cá, venho percebendo melhoras nas minhas energias, mas não me sinto 100% bem. Ainda tenho pato pensênios, o que peço ajuda de como posso mudar isso. Nesse ponto, os pato pensênios têm sua ligação e ideias agressivas e todas relacionadas ao meu namorado, o qual mora comigo. Não sei o porquê está ocorrendo, embora tenha algumas desconfianças, sendo uma delas. Meu namorado é cristão e abomina que eu possa, ao desenvolver o parapsiquismo, assistir às consciências. Na linguagem dele, ele me diz abertamente que não quer que você mexa com os mortos. Ontem, já vindo nesse processo de tomar as rédeas sobre minha evolução e assumir responsabilidade, conversei com ele e deixei claro que preciso assumir minha PROEX, de modo que uma das minhas prioridades é desenvolver o parapsiquismo. Ele disse que dessa maneira não poderia aceitar continuar comigo. Até aí tudo bem. Em contrapartida, chantageou-me dizendo que eu estava trocando por um bando de mortos, linguagem dele, enfim. Após a conversa, fui altamente assediada, me vinha à mente tudo o contrário do que acredito, até mesmo sobre as ideias de ponta. Não sei o que fazer, sinceramente, apesar de estar claro que esse relacionamento está atravancando meu processo evolutivo. Existe a questão de eu sentir gratidão e responsabilidade por essa pessoa com quem moro. Temo consequências energéticas negativas, assédio, quando tiver que me separar fisicamente dele. Você já tem um assediador bem caracterizado, é ele, né? Está na cara, tudo que ela está mostrando aí. O que você está esperando? Divórcio é para um fato igual esse, não é não? Na minha terra, há muito tempo que é. Não adianta a pessoa ter gratidão e querer ajudar os outros se ela fica pior do que a pessoa que ela quer ajudar. Isso está errado. Tem que pensar. Agora, ó, para você é o seguinte, asas e venha para Apex. É isso? Asas e para Apex. Ela tem que ficar livre da situação, ver o que é que faz, senão não vai não. Uma outra coisa, o mundo tem muita gente. Ela está com 28 anos, uma menina. Faço parte de uma família de 7 irmãos, tenho uma irmã retardada mental, ela é a terceira mais velha. A minha mãe é a única que cuida dela. O temperamento dessa minha irmã é violento. Meu pai sempre foi uma pessoa agressiva que surrava tanto a ela como a todos os outros filhos. Percebo que a relação que a minha irmã tem com a minha mãe é de proteção. Meu pai nunca bateu na minha mãe. Agora, a filha pode estar doente assim devido surra, principalmente na cabeça. Dá muita doença mental. Pode ser, porque só uma, se ela tem, são 7 irmãos, ela está falando só dessa, quer dizer que essa apanhou na cabeça, está na cara. Minha irmã é tratada por neurologista, minha mãe já não acredita mais nos psiquiatras, no tratamento dela, pois não vê melhora com o tratamento que eles aplicam. Com frequência, os remédios neurológicos da minha irmã têm de ser trocados, pois depois de um tempo de uso perde efeito. Os médicos ficam substituindo a medicação de forma que todos os remédios que poderiam ser prescritos para ela já foram receitados. Atualmente, ela usa uma combinação de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 remédios. Estão aqui. Eu não vou falar os nomes, porque são 9.
Disse acima que os médicos ficam substituindo os medicamentos porque a minha mãe também substitui os médicos, porque os mesmos acabam por não saber mais o que fazer. Quando a minha irmã fica sem medicação, fica muito violenta, de forma que a minha mãe está sempre à procura de medicação para a minha irmã. Recentemente, a psicóloga com a qual minha mãe se trata disse a ela que, na verdade, minha mãe é que é dependendo da minha irmã, e não o contrário. Pergunta, esse tratamento está correto? Retardada mental precisa desse tipo de medicação? Há algum tempo fiz ao senhor um pedido de TENEP para esse meu povo. O caso seria de assédio? Aí tem tudo. Agora, o problema é o seguinte, vocês já internaram essa moça? Como é que é a situação de internamento? Um caso desse é caso de hospital, mais sério, pelo menos ver depois o que é que faz, né? Gostaria de tirar umas dúvidas. Primeira, é possível doar energias mesmo sem saber se está doando? Sim. Isso que chama isca inconsciente. Pois alguns dias atrás, quando ainda não entendia do assunto de dar e receber energia, tive uma projeção lúcida. Nessa projeção, a senhora veio até mim, onde estava, na minha cama, deitada de lado. E após alguns minutos, conversando com ela, ela me disse que precisava fazer algo em mim por causa de algum medicamento que eu tinha tomado. Porém, eu nem sentia bem e não entendia aquilo. Então, ela pôs alguma coisa nas minhas costas e disse que sentiria alguma dor, e que realmente senti por algum tempo. Logo ter terminado o que ela estava fazendo, ela saiu andando como uma criança. Eu disse que precisava fazer algumas perguntas para ela, porém, ela não me ignorou e continuou a andar com a criança e sumiu. Andar como criança. É possível doar energia acordado, deitado na cama? Após entender um pouco mais sobre doar energia e quanto é importante, quando fui dormir ontem, pensei nisso e disse para mim, o mesmo falaria com o meu mentor, não lembro o nome dele certo, agora para se dar bem para ele. O que iria pedir para ele para doar energia das 4h30 às 5h30 da manhã. Porém, nesse horário estava acordado e não tinha conseguido ainda falar com ele ou ela, que acredito ser aquela senhora da projeção. Aí, quando chegou às 4h30 da manhã, sentiu energia fria nas minhas costas. E após algum tempo apontado, aparecendo com a premonição anterior. O que poderia me dizer sobre isso? Olha, o que eu acho é o seguinte, você tem que assumir suas condições, estudar o parapsiquismo, trabalhar com as energias, mexer com o estado vibracional e ver o que você faz. Desenvolver isso aí. Você está, vai, não vai, vem, não vem, a trancos e barrancos. Tem que definir essa situação e ver o que faz. Superar o processo. Mandaram aqui para mim, ó, da internet, Supremo nega primeiro recurso de Joaquim Roriz. Ele é da ficha suja e é mal visto lá em Brasília. De modo que eles negaram o recurso que ele impetrou lá pela situação. Vamos ver. Se eles colocar esse homem sem ficha suja, o Brasil está desmoralizado até no exterior. Todo mundo sabe da história desse homem lá. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, lembrar mais uma vez, primeira semana da reeducação consciencial. Eu acho aqui muito importante tudo que eles vão analisar aqui, ó, que é muita coisa que vão estudar. Ó, estuda aqui. É de 8 a 16 do mês que vem. É depois da eleição, de modo que vocês, qualquer coisa, vocês aparecem lá na reeducação consciencial, primeira reeducação, reaprender para reeducar. É lá no discernimento, dia 8 a 16. Lembre-se disso, que isso aí vale a pena a pessoa estudar. Agora, minha gente, qualquer coisa, nós temos ali o professor Mansur à espera de vocês, para qualquer observação. Ô, Aridade, faz favor. Olha o recato evolutivo. Vocês não precisam ter muito recato, pode falar à vontade. Eu gostaria que ele aprofundasse aqui na patologia. É a quarta linha de baixo para cima, a gradação dos níveis de recato. Bom, aqui a gradação dos níveis eu coloquei porque a pessoa ela tem que observar
o que se encaixa melhor dentro do seu nível evolutivo. E também dentro de qual é o momento, principalmente, da vida intrafísica que a pessoa está vivenciando. Então, em determinados momentos, ela pode ter necessidade de ter uma atuação mais expansiva, mais social, mais aberta, convivendo com diversos tipos de consciências, e em determinados momentos ela deve, então, por uma análise íntima, se recatar mais e ter uma atuação mais íntima, mais parapsíquica, aí dentro do contexto que a gente está falando ali na definologia. Então a gradação, por quê? Porque a pessoa tem que observar qual é o momento, principalmente da proexis dela. Ela deve aplicar mais o recato, ela deve ser mais expansiva, o que é melhor para ela ali naquele momento. A ideia foi essa. Agora, uma última questão. Na linha de baixo dessa aí, o ato de recatar para melhor assistir. Isso. Então, aqui é o seguinte. Muitas vezes, eu até coloquei aqui o exemplo, né? Dar razão sem a pessoa ter razão. Por que acontece isso? Muitas vezes existe uma interlocução entre uma pessoa que tem maior nível de conhecimento e outra que tem menor nível de conhecimento. E chega no momento, aquela interlocução ela trava. Então, muitas vezes a pessoa não abre mão da argumentação, e o que a pessoa que está mais lúcida precisa fazer, no caso, é deixar aquela argumentação passar, porque senão pode criar até um problema de assédio para a pessoa ali que está tentando defender aquela tese. Então, aqui um exemplo clássico é entre pais e filhos, né? Normalmente, o filho, ele começa a descobrir o mundo e, às vezes, ele descobre ideias superiores às ideias do pai. Só que é muito difícil o pai abrir mão do seu ego e conseguir entender que o filho está se desenvolvendo e abrir mão das ideias que ele trouxe ali de uma vida toda. Então, muitas vezes é melhor o filho calar, consentir que ele vai estar assistindo mais o pai, do que simplesmente estar tentando martelar uma ideia na cabeça ali, tentando fazer uma doutrinação. Então, a ideia é essa, é respeitar o nível evolutivo da consciência, para entender até onde você pode ir naquela argumentação que você está colocando. Ok, obrigado. O verbete está muito bom. Felipe, aqui. Queria, na fatologia, na segunda linha, de cima para baixo, tem o ato de recuar na hora certa. E eu queria saber o seguinte, quais critérios que a gente pode estar utilizando para poder tomar uma decisão como essa? Que momento é o momento de recuar? Qual é a hora certa de recuar? Eu vejo que a pessoa deve analisar qual o efeito a atitude dela está causando no meio que ela está vivendo. Então, muitas vezes a pessoa tem uma intenção muito positiva de realizar um feito, mas às vezes aquilo não é o momento adequado, não é a melhor hora dela tomar aquelas determinadas atitudes. Então, basicamente, se ela está tomando algumas atitudes, aquilo está remexendo muito, ou seja, o saldo está sendo negativo, muitas vezes é melhor ela recuar, esperar o contexto mudar para depois agir novamente. Então, é o ato de recuar na hora certa. Por quê? Porque, na verdade, o verbete é o recato evolutivo, mas eu não estou querendo dizer aqui que a pessoa ela não deve ser o strong profile. Ela tem que ser o strong profile, mas ela deve entender o contexto para saber qual o momento de melhor atuar, que ela vai ter mais efetividade na atuação. A compreensão do contexto evolutivo? Exatamente. É complementar a essa questão. Tá bem. A evitação das homenagens e o trabalho silencioso. Isso a gente pode correlacionar com a frase enfática, onde eu coloquei lá que o recado tem a ver com abrir mão do egão, né? Então, as homenagens, elas sempre visam ali em determinados níveis, é claro, a gente entendendo os contextos, mas, por exemplo, uma homenagem pura e simplesmente intrafísica, a pessoa ganhar um troféu ou algo do pódio do esportista, isso aí visa inflar o ego da pessoa, mostrar que ela está melhor do que as outras num nível social. Muitas vezes isso até inibe a pessoa de poder fazer assistência às outras, porque ela acaba criando uma defasagem muito grande do nível de rapport com as outras pessoas. Então, evitar as homenagens, porque uma pessoa que é muito homenageada, ela acaba ficando acima do céu e a terra, né? Ficando superior a Deus, é professora de Deus.
Então, e compreender todo o contexto evolutivo que está envolvido. A ideia é essa. Felipe, na paradoxologia, é uma sugestão incluir um paradoxo sobre a vida pública recatada, porque existe esse paradoxo. E muitas vezes, por exemplo, o professor Valdo mesmo seria um exemplo desse tipo de vida pública recatada. E mesmo quando a gente faz, às vezes, um plano de querer ficar numa vida mais, vamos dizer, retirada para escrever ou para fazer pesquisa, muitas vezes o próprio evoluciólogo tira você daquilo e joga você numa condição que não tem nada a ver com os seus planos. É isso mesmo. Então, esse paradoxo de você fazer planos que não podem ser cumpridos. Exatamente. Eu acho isso muito interessante, porque é um tipo de organização, né, que exige da gente, que você tem que ter, mas para abrir mão. Você só tem que ter para falar, tá bem, então deixa tudo lá e vai fazer outra coisa completamente diferente. Então, acho esse paradoxo poderia ser mais também explorado para que as pessoas que estão passando por isso não pensem que elas estão fazendo um desvio da PROEX ou que elas, então, não conseguiram manter esse recatamento. É que, às vezes, isso não está na sua mão, né? Você não apita nada e são outras pessoas que estão definindo o que precisa ser feito. Eu acho que é muito válido e realmente a vida pública recatada ela é possível, é viável. Ela é. E dentro da pessoa compreendendo o contexto. E eu também queria que você comentasse quais foram as correlações que você fez com a síndrome do estrangeiro para eu poder aproveitar aqui para a minha pesquisa. Dentro da síndrome do estrangeiro é porque a consciência ela se sente, na verdade, isolada. E eu estou querendo mostrar que o isolamento, muitas vezes, ele é produtivo, ele pode ser produtivo. Então o professor Valdo até colocou esses dias, né, o caso da prisão, do prisioneiro, que ele pode produzir muito, sendo um prisioneiro, estando isolado dentro de uma prisão. Então é justamente para a pessoa que se sente dentro da síndrome do estrangeiro, saber que ela pode reverter isso para uma condição extremamente positiva. Que até certo ponto é o que você coloca no livro, né, dentro de um contexto evolutivo. 10 dias de isolamento também, a técnica, né, dos 10 dias de isolamento, exatamente. Aqui. De modo o senhor avalia o filme Nosso Lar em relação à fidedignidade com a colônia extrafísica Nosso Lar? Suponho nessa interrogação que o senhor já tenha ido para essas bandas. Será interessante utilizar esse filme sobre a colônia Nosso Lar como alvo mental para facilitar o ato projetivo? Não, quer dizer o seguinte, eu ainda não vi o filme, não posso falar nada sobre ele. Agora, as impressões que todos os meus amigos, todo mundo teve do filme, ele está muito bem feito. Agora, o problema dele é que, nessa base toda da situação, eles gastaram 20 milhões para fazer o filme. É uma obra artística, tem muita imagística, ou seja, muita imaginação. Tem muita imagética, ou seja, muita imagem. Parece que até a FEB, a Federação Espírita Brasileira, falaram isso, eu não sei se é verdade, ajudou também na construção do filme. Agora, existe muita trucagem cinematográfica. Truques é igual arte, é inventividade. De modo que tem que dar um desconto nessa situação toda a respeito desse filme. Isso tudo é obra de arte. Mas eu ainda não vi para comparar o processo extrafísico. Nosso Lar, naquilo que foi escrito, já tinha muita coisa assim, terra a terra, crosta a crosta, para mostrar a realidade. Existe comunex de tudo quanto é tipo. As pessoas, o jeito que faz a trucagem cinematográfica, faz a trucagem extrafísica, para criar ambiente, maquetes vivas da realidade e outras coisas mais. De modo que... Agora, o que é importante é a gente falar, alguns espíritas já andaram falando, e eu também quero falar isso também. Tem muito truque cinematográfico, mas vamos pensar, espiritismo, o processo extrafísico, né, Luiz mostrou, os problemas que nós falamos aqui, a extrafisicalidade, a multidimensionalidade, não é trucagem só. Tem muita coisa que é real. Então é preciso examinar e ver, né, como é que fica. Fiquei conhecendo a Conscienciologia e desde então mudei muito. Minha mente se abriu para o cosmos, mas minha família e meu marido não. Vejo o quanto ganhei em matéria de conhecimento e o mais importante, estou enfrentando os meus defeitos. Mas sinto falta de conversar com alguém, expor as minhas conquistas e tentar passar isso para a minha família e os amigos. Nenhum deles tem interesse. Queria que todos pudessem usufruir desse conhecimento e ter a chance de mudar.
O que eu poderia fazer para ajudá-los e ao mesmo tempo não me sentir só? Primeiro, estude à vontade suas coisas, aí você vai se sentir junto com os aparadores. Segundo, mostre exemplo de maturidade para essa turma toda, que você vai fazer descalar a boca e pensar um pouco mais. Exemplifique a sua maturidade. Paciente diagnosticado com esquizofrenia e casos graves de paranoia, nos quais há risco de agressão para o paciente e para os familiares, a medicina convencional utiliza drogas muito pesadas, com efeitos colaterais por vezes muito intensos, e outros tratamentos que podem gerar mais trauma, provavelmente mais assédio. Como lidar e como vocês lidam dentro da consciência terapia com tais casos mais graves? Não, aí cada caso tem que ser examinado e ver dentro daquele momento evolutivo o que é que vai fazer com a pessoa. Tem que examinar, né? A gente não pode dar aqui uma receita geral para todos esses casos, ainda mais de psiquiatria, que é das coisas mais obscuras que tem. Dentro da medicina, as áreas mais obscuras que existem é dermatologia e psiquiatria. Agora, gente, eu queria mostrar para vocês aqui, tem um livro que bateu na minha mão, Jesus e a Lei da Atração. O autor é Mautama Krishnarabi. Agora, vou ler para vocês um tópico da orelha do livro. Mautama Krishnarabi é filósofo e estudante de terapia holística, pesquisador independente, baseia seus estudos na autopesquisa, tendo como principal referência o paradigma consciencial proposto por Paulo Vieira e exposto em suas obras que fundamentam a projeciologia, a conscienciologia, ciências que apresentam os mais avançados estudos para a consciência. Nasceu em Curitiba, no Paraná, e é casado. Agora, está falando aqui 8 livros nossos, tem referência de todo lado. Agora, tem capítulos inteiros sobre alguns problemas nossos. Vocês têm uma ideia? Fala Jesus Cristo e o universo quântico. Como entender a verdade universal, a lei da atração, a energia consciencial, a energia imanente, PCN, tudo tem tópico. Agora depois, o J. Cristo, o nascimento, Jesus no Egito, o menino Jesus. Agora, ele tem então uma série de condições assim, sobre o processo de Jesus Cristo. Agora, ele começa falando que é justamente que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sabe? Ele fala aqui sobre Jesus Cristo, sobre isso. Então, veja, cada um faz a interpretação como bem entende. Agora, a intenção dele, a gente vê, é muito boa, o livro é benigno, sobre todos os aspectos. Professor. Você está entendendo? Mas agora é um negócio da gente estudar com calma. Eu ainda não vi, eu não conhecia. Ele fala da experiência da quase morte, uma série de fenômenos. Professor. Ele andou estudando, agora pensando em tudo aqui. O autor, ele critica... Aqui. Oi. Ele critica essa fala aí do Jesus Cristo ou ele... Não, ele começa falando que Jesus Cristo é muito importante por causa disso. Ele mudou a face da terra, segundo ele, devido a isso. Entendeu? Tem bibliografia. Agora, só de meus livros ele cita 8, aqui para vocês terem uma ideia. Tem de tudo. Uma outra coisa, ele tem glossário, um pequeno glossário sobre o assunto. Tem uma série de condições. O nome dele é Mautama Krishnarabi, com I no fim. Agora, a editora Vista. O livro foi publicado faz 2 anos, foi em 2008. Entende? Agora, eu agradeço muito as lembranças, as referências, a situação toda, mas isso aqui precisa a gente estudar com calma para ver aonde é que ele foi dentro dos processos. Entende? Ele quer mostrar a situação, tudo como é que é. Agora, quer exaltar a lei da atração. Então, isso aí tem que estudar o que é que ele quer dizer com a lei da atração, a situação toda. Ele conta o processo da história, a época do Herodes, conta tudo. Jesus e o budismo, sabe? O grande mestre, a meditação de Jesus, tal. É muita coisa que fala, crucificação,
os 2 grandes mandamentos, depois da crucificação, entendendo o segredo. Agora tem um aqui, um tópico que fala assim, acredite, é o tópico. Agora, esses 2 livros são para você. Eu não sei se você já viu Jesus e a Lei da Atração, se tem na terceira bibliografia. Eu não conhecia. Isso foi o César que arranjou no sebo aí, né? Não sei aonde. Hein? Quem? Não, o outro é conhecido nosso. Também é da terceira bibliografia, fala na Conscienciologia. Aí esse é conhecido, eu dei lá para ele porque já tem. O César que descobriu esse livro. Eu não conhecia o livro. Alguém aí conhece esse livro? Não? Ele deve ter sido publicado em edição pequena, lá não está falando. Mas deve ser. Senhor Carlos, uma pergunta aqui para o professor Felipe. Você vai falar aí para o seu parceiro aí. Uma sugestão, Felipe, eu não vi, pelo menos aqui no verbete, né, a inclusão da paradireitologia. Então, eu sugiro que incluya na interdisciplinologia ou então na colegiologia. Colégio Visível dos Paradireitólogos. Interdisciplinologia. Tá. Paradireitologia. Uma pergunta agora. Na teologia, no segundo item, tu colocou a teoria da autonomia pela integração. Isso. Podia comentar um pouquinho mais? Isso, a autonomia pela integração, ela é uma teoria da diplomacia. Ela foi muito comentada pelo Luiz Felipe Lampreia, num livro que ele fala sobre o balanço que ele dá da atuação diplomática dele. E até alguns diplomatas falam que é a teoria usada, né, na época do Fernando Henrique pelo Brasil, dentro da diplomacia de sucesso internacional, que o Brasil acabou tendo uma repercussão maior, né, num contexto diferente que é hoje. Mas a autonomia pela integração é você conseguir se integrar aos países e, ao mesmo tempo, manter a autonomia, a soberania do próprio país. Levando isso para o recato evolutivo, então é a autonomia da pessoa, mas integrada. É o contexto dela estar cada vez mais integrada à sociedade, ao seu grupo evolutivo, à sua ProEx, mas sem ter que fazer concessões espúrias, sem ter que fazer a politicagem, sem ter que fazer o média, a evitação do fazer média, né? Então essa que é a ideia aqui da autonomia pela integração. Agora, você está falando do seu xará, o Felipe é grande. Agora, para você, o recato evolutivo é também a diminuição do contato direto com componentes familiares ociosos? A ideia é essa. Então, agora outro. Em Elencologia, página 99. Gostaria que explicasse por que se enquadra a semiconsciex e não há também o evoluciólogo. É um furo, né, na verdade. Não, tem que ter. Isso aí pode pôr a sério, Você pode dizer, você foi até ali para dar uma indicação, você também está acrescentando tudo. Na verdade, porque eu não pensei no caso, apesar de ser evoluciologia, para mim o evoluciólogo e o serenão já teriam dominado todo esse processo, né? Mas eu acho que cabe realmente o evoluciólogo. Agora, a gente pode falar também no outro, né? O teleguiado. Teleguiado autocrítico, sim. Agora, outro, da mesma pessoa. Outro ponto em fatologia, página 97. Seria cabível colocar a inversão mesológica e a superação das amizades ociosas na juventude, visto que na juventude o recato evolutivo torna-se um desafio muito maior. É isso mesmo, senhor. É muito então, maior. Vocês examinam aí. Ela está falando aqui inversão mesológica e a superação. É inversão mesológica, realmente. E porque para a turma da Invex é muito mais difícil do que para a turma da terceira idade aplicar o recato. Então, agora, outro para você. Poderia descrever a técnica do recatamento reflexivo? Recatamento reflexivo. Ela não deu a página? Não. A tecnologia. Então, recatamento reflexivo. Todo recatamento, quando ele é positivo, saudável, sadio, ele gera ou deve gerar uma reflexão para a pessoa. Então, o contexto aqui do verbete. A pessoa que é mais recatada, ela pensa mais. Ela tem mais condições de refletir.
Isso que eu estou querendo chamar a atenção. A pessoa que ela é muito social, se preocupa basicamente apenas com o intrafísico, ela não tem tempo para buscar uma reflexão íntima. Quando a pessoa busca uma reflexão íntima, ela consegue entender mais o contexto social e efetivamente viver melhor. Então aí melhoram as atitudes dentro da família, as atitudes dentro dos amigos, dentro das comunidades que a pessoa transita. E isso, no meu ponto de vista, liga a pessoa mais à ProEx, à sua programação existencial. Agora, uma coisa interessante, aquilo que eu falei ontem aqui, sobre Stella Dallas, aquela figura que os americanos têm com uma mulher que chegou assim, homens, cheguei. Você está entendendo? Que a Stella Dallas, toda cheia de coisa, é o contrário da pessoa recatada, é o outro extremo total. Stella Dallas. Stella Dallas. É que no Brasil o povo não conhece muito essa expressão. Valdir, aqui... Bem, entra nisso, né? A camuflagem do serenão. Camuflagem serenão, exatamente. Entra nesse contexto. Quer dizer, o serenão é um cara recatado. É um recatado e ao mesmo tempo é quem mais atua público dentro de todos os contextos evolutivos. Agora, uma dúvida que eu tenho, aí é sobre mesmo o verbete. Eu não sei, no caso, quando a gente menciona uma teoria, ou uma síndrome, ou uma coisa que já foi discutida, não tem que aparecer na bibliografia? Eu uso isso para escrever. Quando eu escrevo, eu me refiro a uma teoria que ela já existe, eu ponho o nome do autor, a teoria, qual que é, porque você expande do verbete a bibliografia que a pessoa vai estudar. Eu estou me referindo a essa teoria da autonomia pela integração não, e a própria síndrome do estrangeiro, porque também, se a pessoa tiver mais dúvidas, quiser aprofundar, ela não tem a referência. Então, é mesmo que a gente usa para livro, usando o verbete, né? Eu suponho. Esse requisito que eu quero saber. Acho que a Rosa podia explicar. Nós tivemos uma aula que tem regras, né, para fazer citações e... Mas realmente, verbete, na bibliografia. Mas realmente na confecção do verbete eu não coloquei. Daí tem que ver se cabe, se não cabe, mas... Tem regras, né, para fazer ou não a bibliografia. Pode pôr na bibliografia. Por exemplo, síndrome do estrangeiro pode pôr. Síndrome do estrangeiro tem muitas. Na enciclopédia tem muita citação da síndrome do estrangeiro. Não tem. Para poder consultar, claro. Vou inserir. Até onde eu sei é isso mesmo. Agora é importante citar a página do livro, que sem a página não tem significado, né? Mas é isso aí. Luiz, você está chegando aí, você não pode deixar o Mansur aí sem falar nada. Hoje é dia dele. Valdo, só essa perguntinha. Pode falar. Para a patologia, página 98, a referência extrafísica em sobreposição à referência intrafísica. Poderia explicar? A referência extrafísica em sobreposição à referência intrafísica. O caso aqui é que quando a pessoa ela observa a sua vida intrafísica de um ponto de vista extrafísico, ela consegue ter uma visão de conjunto maior. E isso amplia, melhora e qualifica todos os interrelacionamentos que ela pode ter. Então aqui é a visão do amparo, do assédio, do guia cego, a visão da experiência fora do corpo, que a pessoa incorpora isso no seu dia a dia, na sua paragenética, para ela poder, toda atitude que ela toma, poder considerar que também ela está tendo uma repercussão extrafísica e não apenas intrafísica. Eu considero que quando a pessoa ela começa a ter uma referência mais extrafísica do que intrafísica, o nível de cosmoética começa a ser mais depurado. Porque a pessoa ela considera as múltiplas existências, a repercussão toda que as suas atitudes podem ter. A ideia é essa. Queria falar, Linda? Quando você falou esse termo Stella Dallas, eu fui pesquisar, é de um filme americano isso, não parece que é. Agora não vi não sei como é esse filme, se esse termo a figura é muito falada nos Estados Unidos. Stella Dallas. Mas tem a ver com Dallas lá do Texas. Não? Também. Eles gostam de chamar atenção, né? Agora é o processo de Hollywood. É o negócio de pendurar uma melancia no pescoço para chamar a atenção. Aqui no Brasil o que se fala mais é isso. Tem disso.
a vida. É justamente o contrário do recato. Aqui. Você poderia especificar mais na parapatologia, o último, relacionamento íntimo com amparo de função. Queria mais que você aprofundasse esse relacionamento. Como que ele se dá, se você pudesse esmiuçar um pouquinho mais. Veja, o que eu entendo é que quando a pessoa ela consegue observar mais as próprias atitudes, ela está dando, na verdade, espaço para que o amparo de função atue com ela. Então, o recatamento vai gerar uma reflexão maior e vai gerar como se a pessoa estivesse abrindo portas para inserção, para atuação das ideias do amparo de função. Porque, vamos lembrar, a gente não está falando do recatamento ocioso, é um recatamento evolutivo. Se é um recatamento evolutivo, ela está envolvido aí uma condição de assistência, autoassistência e heteroassistência. Se a pessoa está predisposta a fazer assistência, ela vai estar mais predisposta também ao amparo de função. Você poderia aprofundar isso? Como que se dá o diálogo entre o amparador e o assistido? Sim. Esse diálogo, daquilo que eu conheço, ele é um diálogo muitas vezes transmental e através de sinais. Então, muitas vezes, o amparador ele pode usar sinais intrafísicos para se comunicar com o seu amparado. A gente tem que lembrar que, da mesma forma que é difícil para quem está no intrafísico acessar o amparo, é difícil para o amparo acessar quem está no intrafísico. Isso dependendo do nível da pessoa, claro. Então, o amparador ele pode demonstrar para a pessoa diversos sinais que se a pessoa estiver atenta, numa condição mais reflexiva e mais ampliada, ela vai conseguir observar que não é aquela condição do amparador se materializar e ir ali conversar, falar com a pessoa, não é algo mágico, cinematográfico, mas é sim no detalhe, na observação, na ideia, muitas vezes numa ideia que veio e a pessoa sabe que aquilo não é dela, mas que aquilo pode ter vindo do extrafísico. Por outro lado, só para ampliar, a pessoa tem que ficar muito atenta também, porque da mesma maneira que existe o diálogo transmental com o amparador, existe o diálogo transmental com assediadores e guias cegos. Positivo, né? Exatamente. Por isso que se a pessoa está mais recatada, ela vai conseguir observar melhor qual é o nível da informação extrafísica que ela está abordando. E lembrar também que sincronicidade não é só de amparo, existe sincronicidade de assédio. Então, às vezes, a pessoa tem uma sincronicidade e ela acha que é o amparador que está mostrando algo para ela, mas, na verdade, ela está com o assediador ali nas costas. Então, o indicador seria, no caso, essa qualificação daquela mensagem que veio. Vamos dizer assim, o primeiro passo para ela identificar. Isso aqui é do amparo. Isso. Seria ela racionalizar e ver aquela ideia que veio. Seria um primeiro passo. Exatamente. E a pessoa testando, ela pode observar quais são os efeitos. Então, ela observa um padrão de ideias que ela teve. Para ela saber se aquilo é do amparo ou do guia cego, do assediador, ela vê qual é o efeito, o resultado da atitude que ela tomou. O saldo. O saldo, exatamente. Obrigada. Agora, para o Felipe, quando você falou o recato em relação à família, eu gostaria que você aprofundasse mais, porque com a família há necessidade de um contato, além da assistência, eu queria que você aprofundasse. Isso, eu considero, nesse caso, uma das condições mais difíceis, porque a pessoa, ao mesmo tempo, a família não é como um grupo ocioso de amizades, a pessoa não tem como se desligar simplesmente. O que a pessoa precisa é ela entender qual é o nível de atitudes que ela precisa ter naquele grupo familiar. Então, que atitudes são as melhores? Qual é a melhor maneira dela atuar? Compreendendo os níveis evolutivos dentro da família, e quem tem mais lucidez vai ter aí, no caso, mais responsabilidade. Então, a responsabilidade, dentro do nosso contexto da Conscienciologia, não são dos nossos familiares terem um bom relacionamento com a gente, mas sim de nós conseguirmos ter um bom relacionamento com os nossos familiares. Que as ideias da Conscienciologia, elas, de certa maneira, dentro de um grupo familiar grande, aí sempre encontram desavenças, desafetos, né? Então, é a gente observar o seguinte: qual é o momento de eu deixar que a pessoa tenha razão? Qual é o momento de eu adular, passar a mão na cabeça da pessoa para não infringir aquilo, todo um grupo de conceitos que a pessoa tem ali relacionados com a vida, e muitas vezes com toda a criação que ela teve, das pessoas mais idosas. Então, a ideia é essa. Eu vou contar um exemplo aqui, por exemplo, do avô da Mariana. O avô da Mariana queria que nós casássemos na igreja de qualquer maneira. E um dia eu fui conversar com ele na casa dele, convicto de que eu ia mostrar para ele, por A mais B, que não precisava casar na igreja.
E nós ficamos ali uma tarde, das 8 da manhã até o meio-dia. E eu falava uma coisa e ele falava outra. Chegou um momento que eu tive que abrir mão, porque a pessoa não ia compreender, um senhor já de 80 e poucos anos de idade, natural do Líbano, veio do Líbano e não ia conseguir entender qual era a nossa condição. Então eu tive que simplesmente concordar com ele, não, realmente o senhor tem razão, o melhor é razão. Mas sabe por quê? Você tem mais neurônios do que ele tinha. É igual, você tem mais neurônio do que eu. É um processo de idade. O jovem tem que entender, pessoa de idade. Já perdemos muito neurônio, eu, nessa altura dos acontecimentos. Você vai ver quando você chegar nos 70. Sabe? A gente tenta, mas se tenta. Agora, hoje estão tirando o teste dos 9 fora. Dia 9 de 9, estão tirando o teste dos 9 fora dele. E está saindo bem. Agora aqui. Por decisão de minha família, faço uso de medicamentos leves para o sistema nervoso desde 1998. Já atrasou muito minha evolução, até me aposentei. E como sou a mais nova da família, fico sem voz ativa, participei do ECP3 em Uberaba e senti mudança significativa em meu estado físico. Atualmente só sinto dificuldade para dormir naturalmente, mais nada. O que fazer para melhor evoluir? Você não quer falar porque essa é a sua aluna, lá de Uberaba. O que ela deve fazer? Olha, de cara... Você sabe quem é? Não, né? É muita gente. É muita gente. 178 fica difícil de gravar o nome todo mundo. Mas o que a gente diz lá agora tem uma... Vai ter uma instituição lá, permanente, para fazer os cursos. Lá valeria a pena fazer todos os cursos que vão ser promovidos lá no centro lá de Uberaba. Na questão de dificuldade de dormir, né, a gente sugere, por exemplo, trabalhar o estado vibracional assim, durante o dia, pelo menos umas 20 vezes, isso vai ajudar, e uma atividade física regular. Isso também ajuda a pessoa a desintoxicar a questão da medicação também. Isso valeria a pena você pensar nisso. E cuidar um pouco da alimentação, né? Às vezes certos alimentos eles predispõem a dificuldade de dormir. Então também dá uma olhada na dieta. Essas seriam as nossas indicações aí no momento. O senhor pode nos contar como eram feitas suas projeções de maneira assistida e também aquelas feitas por si só? O senhor se desdobra hoje em quais ocasiões? Olha, o caso todo hoje, tudo depende do maxi-mecanismo da interassistencial multidimensional. Agora, eu quando fazia projeções com assistência séria, as mais sérias mesmo, eles colocavam muita energia na gente. Então eu saía com o psicossoma energizado, aquilo que a gente chama lastreado. E só podia ver as coisas e dar uma ideia geral, fazer uma excursão extrafísica, depois que tinha feito assistência. Isso geralmente as projeções assistidas eram assim. Agora, por mim, geralmente, quando eu ainda faço as coisas, tudo tem uma meta. E é direto, a coisa séria, daquilo que a gente está fazendo em matéria de assistência. Gostaria de saber como entrar em contato com o meu período intermissivo e ampliar minha proex. O que é que eu devo fazer para falar para essa pessoa? Hein? Vocês têm uma ideia aí? Seria bom você falar da Apex. A Apex é a chave aí da história. Bom, nós temos hoje uma instituição dentro da Conscienciologia, cujo foco é o estudo da programação existencial. O nome é APEX, que é a Associação Internacional da Programação Existencial. A pessoa pode ter informações sobre as nossas atividades, que envolvem cursos, palestras, webconference. Temos também um serviço de atendimento personalizado e também encontros científicos, além de uma dinâmica parapsíquica, cujo foco é a programação existencial. O endereço do site é www.apexinternacional.org. E a partir de segunda-feira que vem, nós vamos estar iniciando um curso Introdução à Programação Existencial através da internet, ensino à distância. Então ainda tem vagas, se tiver interesse de participar para ter mais informações sobre o estudo da programação existencial e, consequentemente, ver o seu caso em particular, vale a pena participar desse curso. Começa agora, segunda-feira,
através da internet. É só acessar o site e lá vai ter maiores informações. Agora, seria bom o Oswaldo falar, que eu já estou esperando, né? É para você, Mansur. Eu queria te fazer uma consulta, Felipe. Em princípio, meus parabéns para você, sim? Obrigado. Você falou da reflexão sadia, certo? Eu queria te mencionar duas técnicas que talvez pudessem formar parte da tecnologia. A técnica da madrugada e da autorreflexão de 5 horas. Neste último caso, talvez poderia entrar também na cavativa, né? Porque é um verbete, pelo que tenho entendido. Na remissologia, né? Na remissologia. Desculpa. Ok, obrigado. Quem é que está aí com o microfone? Vamos ver. Vamos ver, ó. Eu estava esperando a manifestação. Ele é um dos grandes aqui. Felipe, aqui na página 98, na teoriologia, você pode falar mais aqui da segunda teoria, da autonomia pela integração? Isso aí nós comentamos, foi uma pergunta já. Como é que é o nome? Como é que é o nome? Retardatário. Mas quer responder? Então, o caso da teoria pela autonomia pela integração é citada no livro do Luiz Felipe Lampreia, que foi um diplomata brasileiro no governo Fernando Henrique, e ele dá um contexto ali de como era movimentada a diplomacia do ponto de vista brasileiro dentro desse governo. O que quer dizer autonomia pela integração? É quando o país consegue, ao mesmo tempo que se integra aos demais países do seu bloco econômico, ou demais países que ele não tinha ainda um determinado contato, manter a sua autonomia, ou seja, estar integrado sem se vender no contexto político. E dentro do recato evolutivo, é a pessoa conseguir estar integrada a todo o seu grupo evolutivo, mas sem fazer concessões espúrias. Sem fazer a politicagem, no caso. A ideia é essa. Quer dizer que serve também Paraguai, Argentina e Brasil na Trifron, não é isso? Isso aí é muito importante. Fala aí, Ológio. Na fatologia, na página 97, fatologia, na quarta linha de baixo para cima, ao final você fala o vislumbre da proexis. Uhum. Você pode aprofundar isso aí? Aqui tem relação direta com a reflexão. Então, a pessoa ficando mais recatada, o nível de reflexão vai aumentar, e a ideia é que ela consiga, então, ter mais sinapses da sua proexis. Não que ela consiga ter uma proexis, vislumbrar a proexis inteira, mas é gradual. À medida que ela vai ampliando o seu nível de reflexão, de recatamento, de otimização dos seus contatos intrafísicos, ela vai conseguindo desenhar, ter um vislumbre maior de qual é a sua programação existencial. Pelo menos aí as linhas da programação existencial dentro desse caso, né? A ideia foi essa aí, de colocar o vislumbre da proexis. Tem um binômio aqui muito interessante, que é o seguinte: o binômio silêncio assistencial, compreensão implícita. Uma coisa diz respeito à outra. Muito importante isso aí. Isso dentro do recato é muito sério. E ele está aí, ó, é o binômio do meio, a binomiologia. Vale a pena ponderar isso aí. Escuta, Nara. Você está sabendo que hoje o nosso chefe lá da Itaipu vem aí, né? Não tá. Eu estava falando com a nossa amiga para dar lá kit nosso, etc. Tal. Seria bom para ele saber, né? Ver a situação toda geral. Tá certo? Vai ser bom. É o Sabec, deve vir aí hoje. Agora, o que mais vocês têm sobre o recato? Parece que a turma está muito recatada. Então, eles Vamos abrir as portas do recato. Participar. Agora, o Luiz, eu não via falar nada. Você vai deixar o Mansur assim, sozinho? Não vai participar de nada, né? Isso aí não está certo. Agora, ó, o problema, Mansur, você guarda bem esse povo que não participa,
Quando eles apresentarem verbete, você também não participa. E fala com ele, não vou participar. Né? Para ficar uma coisa equitativa. Felipe, aqui, mais uma. Da fatologia, 1, 2, 3. Na quinta, a auto-organização máxima. Auto-organização. É isso aí, né? É o que a gente precisa. Queria que você ampliasse essa máxima, porque a organização, o que se coloca como máxima? A pessoa conseguir otimizar a sua rotina, a sua programação diária ao máximo, para que ela consiga realmente ser ou estar naquele momento recatada. A pessoa que não tem auto-organização, ela nunca vai conseguir alcançar um nível de recato, porque ela está sempre ansiosa, sempre afobada, está sempre atrasada dentro das suas atividades. Então, a auto-organização, porque uma questão vai ajudar na outra. Então, o recato vai ajudar a pessoa a ser mais auto-organizada. E a auto-organização vai ampliar o nível de recato que a pessoa pode ter. Então, às vezes, uma reflexão que uma pessoa desorganizada levaria ali 3 horas para fazer, uma pessoa organizada, por estar com todos os documentos, todas as informações na mão, vai conseguir levar ali 1 hora ou 30 minutos, ou às vezes, num relance, ela consegue as ideias que ela precisa. Felipe. Oi. Na fatologia, tem som? Tem. Tá, tem som? Na fatologia, a quinta linha de baixo para cima, você coloca a interlocução ascendente e a interlocução descendente. Isso. Está sem som, né? Queria que você fizesse relação com o verbete. A interlocução ascendente é quando a pessoa fala de baixo para cima. E descendente quando a pessoa fala de cima para baixo. Né? Então, o recatado, a pessoa que consegue aplicar o recato evolutivo, ele sempre vai compreender quem é o seu interlocutor. E qual o nível de interlocução que ele deve exercer, executar ali naquele momento. Mais apropriada. Né? Dentro de um contexto todo de conhecimento e também de respeito ao nível evolutivo da consciência que está sendo ali, que está envolvida na conversa. Então a ideia é essa, é sempre a gente ver quando eu preciso falar com muita propriedade ou quando eu preciso ouvir mais. Porque muitas vezes escutar é a melhor assistência que nós podemos dar para a pessoa. O simples fato de escutar. Eu acho que às vezes as pessoas se preocupam muito em fazer o esclarecimento através da fala, mas às vezes o escutar ela vai estar ajudando mais a pessoa, porque vai estar muitas vezes ampliando o nível até de pensamento que a pessoa está podendo dar aí naquele momento. Então a ideia foi essa, foi caracterizar isso para entender mais a interlocução, como é que funciona. Felipe, a Homem Super também ela cabe aqui em algum contexto. Cabe. Porque é um tipo de recato cosmoético da pessoa de omitir uma informação, mas para beneficiar a outra pessoa, né? Exatamente. Então, Homem Super seria uma entrada boa. E se a gente puder observar, dentro do nosso nível evolutivo, nós estamos sendo sempre presenteados com lições superavitárias, né, dos níveis evolutivos mais avançados. Né? E também uma boa parte prefere a omissão deficitária, é um recato deslocado, fora de hora, fora da cronêmica, porque a pessoa acha que ela está sendo muito recatada. E, no entanto, ela está fugindo do comprometimento, da exposição e da heterocrítica constante, que a pessoa sofre do mesmo jeito. Falando ou não falando, ela vai sofrer heterocrítica igual. Então, esse recatamento que a pessoa confunde, que é a omissão deficitária, precisa também aparecer para mostrar o outro lado, né, da questão, que é interessante. Eu vejo que muito aí tem a ver com a questão do posicionamento. Né? A pessoa que não se posiciona, ela muitas vezes se esconde dentro de uma aura de recatamento, porque ela não tem coragem justamente de posicionar os seus pensamentos ali no momento. Eu tenho estudado bastante essa questão da pusilanimidade, então a gente vê que isso está permeando praticamente tudo. E no fim, quando você vai olhar o resultado das tarefas, ele é baixo, ele é pífio, ele é mínimo, por causa desse tipo de pusilanimidade. E que a pessoa realmente confunde com relevar, ela é uma pessoa muito bem entrosada, que fica tudo bem, nunca expressa aquilo que pensa. Então acaba doente, fica doente, ou somatiza alguma coisa nesse sentido. Quais os cuidados que a conscienciologia toma para, com o passar dos anos, não se torne apenas mais uma seita iguais a essa que existem por aí,
existe um controle de qualidade, um norte a ser seguido. O princípio da descrença, eu preciso falar mais do que isso. Outra coisa, eu saí de uma seita, não foi para criar outra, é para combater as seitas. Agora, gente, aproveitando a chance, eu desejaria ouvir a opinião das verbetógrafas já veteranas, que já defenderam o processo. O que é que você acha, por exemplo, Dulce, da situação dele hoje e do verbete de hoje? Faz favor, depõe aí que você é a colega. A outra depois vai ser a Rosa. Em Eu primeiro não sei se tem lugar... mais por aí, se a gente vê. A Neida também, depois. Bom, em primeiro lugar, parabéns ao Felipe. E eu estava pensando hoje de manhã sobre essa particularidade de cada temática e de cada verbetógrafo e dessa análise assim do perfil de cada um e do significado do tema, né? E claro, da explicitação. É muito interessante a gente ver isso. E aí, quando eu li o verbete do Felipe, eu lembrei que a gente trabalhou junto uma época na Unicim, né? E eu achei muito interessante esse link que você fez com a paradiplomacia, que eu, assim, a princípio, eu não faria imediatamente. Eu achei muito interessante. Eu não sei o que ela está querendo falar com isso, é bom esclarecer. Pelo seguinte, ele chama Mansur. Pois é. Mansur. Mas não pode interpretar isso errado. O que eu quero dizer explicitamente é que esse tema permeia de modo muito claro, assim, todo o verbete e o seu modo de ser, né, Felipe? Bem interessante, muito bom. Gostei muito. Desafio se atrai. É inevitável. Eu acho que o verbete, na verdade, ele é uma autobiografia do que a pessoa está pensando ali no momento. A foto multidimensional do momento evolutivo. É mais ou menos isso. Olha, do meu ponto de vista... Agora, você tem que lembrar que ele é do recato, ele é Mansur, etc. tal, mas ele é da PM. Está escrito aqui, ó, PM. É um paradoxo. Eu estou explicando tudo claramente. Então, Felipe, parabéns pelo verbete. Eu tinha acabado de comentar aqui com a Pilar o quanto está fazendo assistência esse verbete para todo mundo que está assistindo e principalmente para aqueles que estão chegando agora na Conscienciologia, que ele está fazendo uma revisão em todo o conteúdo, assim, né? E bem de uma maneira bem mansa. Entendeu? Eu achei isso também bom. Agora, Neida, o que é que você tem a falar? Então, eu só queria complementar o que os colegas já falaram, né? Que na hora que eu vi o título do verbete, que eu tinha votado por primeiro nesse tema, né? Recato evolutivo, mas entendendo que ele tinha colocado sob a ótica do serenão. Quando eu comecei a ler, eu pensei assim, nossa, cada um de nós tem realmente uma ótica diferente de pensar. Tem. Mas isso combina bem com... Se a gente pegar um tema e dar para 10 pessoas, cada um vai escrever diferente do outro. Diferente. Mas quero dar os parabéns. Agora, o problema é mudar o título, para ficar diferente, porque senão fica igual, né? Aparentemente igual, mas não é. Na essência, tudo vai ser sempre diferente. Então, queria dar os parabéns para o Felipe, que está bem colocado, feito da parte dele, né? Eu acho que combina realmente com o perfil dele, de mansidão, como é que chama dele? Tu falou agora da... Como é a palavra? Autonomia, integração, não? De integração, exatamente. Pessoas que buscam integração. Agora, Felipe, você pode admitir isso. Eles não estão com medo da polícia militar, não é? Eles estão mesmo sabendo da história, estão ponderando o assunto. Isso de ser da PM não quer dizer nada. Agora, professor, eu queria fazer um paralelo aqui com a pergunta que foi feita da pessoa, só para complementar. As questões aqui das noites bem dormidas, né, que a voluntária colocou aí. Eu vejo que a questão do recato, ele gera um nível de rigidez holossomática maior para a pessoa, porque ela vai conseguir refletir mais sobre as próprias atitudes. E refletindo sobre as próprias atitudes, naturalmente a pessoa vai conseguir um nível de desassimilação maior. E no momento que ela for deitar para dormir, ela não vai estar assimilada e vai conseguir ter uma noite de sono realmente reparadora e não uma noite de sono aí assediadora. Não ajuda, você tem toda a razão. Agora, o que eu vejo é o seguinte, uma pessoa que tem recato, ela é mais reflexiva naturalmente, então ela tem mais introspecção. Sendo assim, o mental soma funciona mais. A tendência dela
é colocar a pensilização mais retilínea também. Isso tudo muda. Eu penso que uma pessoa precisa do recato para combater a dispersão e a impulsividade. Então, por exemplo, essas pessoas que chegam e que não conhecem energia, e que a gente indica logo de início para ir na imobilidade física vígida, elas geralmente não têm recado. A maioria. Então, são essas que tremem muito, que têm o processo da psicomotricidade exaltada, são dominadas pelo cerebelo. O professor queria fazer uma pergunta para o senhor sobre o tema aqui. Assim a gente deixa, né? Abre essa sessão hoje mesmo. O senhor já observou algum ditador político que tivesse algum nível de recato? Não. Existem aqueles que são sombrios, calados, taciturnos, mas o outro nome para isso é mefistofélico. O Getúlio Vargas era assim. Ele era calado. Está entendendo? Eu lembro que ele chegava lá porque ele esteve várias vezes na casa que eu morava lá, que era junto com o Mário, lá com a América. Então vinha primeiro o Gregório, batia as portas todas, olhava atrás das portas, olhava debaixo das mesas, olhava tudo para fazer a defesa dele, para depois ele chegar. Antes ele percorria tudo e colocava a gente segurando aquilo tudo. Então vinha o Getúlio, todo mundo cumprimentando, ele muito calado, falando baixo, etc. tal, e sentava lá. O povo falava, ele raramente falava. Quando ele falava, ele chamava a pessoa perto e fazia uma pergunta. Você está entendendo como é que é? Então ele era, até um certo ponto, recatado dentro da situação. Mas era muito ensimesmado dentro do processo. Não era cara de exaltar, ter extroversão, nada disso. Era um recatado Esse fechado. eu vi de perto. Você está entendendo? Várias vezes. Porque durante uma temporada, vários anos, ele ia Uberaba. E o Mário que fazia o discurso dele na praça pública, por causa da exposição do gado, zebu. Naquela ocasião, eram milhões que se vendia de gado, processo do Brasil, no Brasil. E mesmo assim ele conseguia ter uma boa interlocução com o público, ele conseguia falar bem? Não, ele fazia certas coisas e tinha uma força presencial danada, o homem. A hora que ele falava, todo mundo escutava, todo mundo calava a boca. Ele era assim, tinha força presencial. Outra coisa, isso é típico da pessoa baixinha quando ela é política. Diz que o Napoleão era assim, ele era desse jeito. O Wagner gosta muito de falar que é um baixinho, como é que é? Tem uma expressão que eles usam, invocado. Você está entendendo? O Getúlio era mais ou menos isso. Agora, você tem que lembrar o seguinte, não fica pensando que o povo fica batendo palma para o Getúlio, para tudo que houve, esse negócio todo, que ele era o maior. Houve muita morte no processo da ditadura dele, e foi muito tempo. Isso não é bem explicado no Brasil. Mas eu sei da história toda, a gente estava no interior e sabe disso. Teve muita coisa atrapalhada. Agora, de qualquer maneira, ele fez muita coisa para o Brasil, porque por muitos anos tinha que fazer, né, naquela ocasião. Então tem uma série de condições, processos, por exemplo, para o povão, de modo geral, problema de salário, processo de funcionário, você está entendendo? Problema, por exemplo, da siderúrgica brasileira, uma opção de coisa, muita coisa começou com ele. Isso tudo a gente tem que ver também. Então a gente pode dizer que ele não aceitava a contrariedade e mandava matar, né? É isso, né? Uma aparência, é igual político do Brasil até hoje, é assim, a aparência é uma coisa, e nos bastidores é outra. Entendendo? Ele tinha sempre duas caras. Agora, ele era bravo. A presença dele era séria. Não era de brincar, não. Está entendendo? Por exemplo, tem ditador que a mulher é que mandava nele. Por exemplo, o Perón, eu sou da época do Perón também. Eu não cheguei a ter muito contato com o Perón, não. Tive com os ministros dele. Está entendendo? E a turma lá de Córdoba, de onde ele era. Então, o processo todo do peronismo veio de lá, né, com ele. Mas a Isabelita tomava conta dele lá. A Isabelita, a dona lá, a outra dele.
Entende? Que depois houve uma série também de mulheres, até hoje ainda tem mulheres dirigindo a Argentina, tudo apareceu por causa disso. Ela tinha mais personalidade do que o próprio Perón. Você está entendendo? Na ocasião. Mesmo depois que morreu, eles exaltaram demais a memória dela. Sabe como é que é? Isso tudo tem que lembrar. Ela era considerada a jefa, entende? Da Argentina, de la Argentina, jefa, quer dizer, a chefa. Negócio sério. Mas tudo não é porque o Perón era recatado, é um processo de temperamento, uma série de coisas. Foi o Perón que admitiu muita coisa dos nazistas, você está entendendo? Ele era fraco, frágil, essas coisas. Agora, ele trabalhava com o justicialismo, quer dizer, o processo de dar justiça dos descamisados, que eram os operários, entende? Sem camisa. Ele se mantém no poder porque eles conseguem fazer esse rapport com o povo, né? Eles... Um outro que eu vi, mas esse eu não tive muito contato com ele, porque não dava, nem ele aparecia. Eu via por causa das metralhadoras, que é o cara aí, do Paraguai, Stroessner. Esse é brabo, morreu muita gente. E o Mário Palmério, como era o embaixador, eu vinha de avião para trazer o material para o Mário assinar. Eu que tinha contato do Mário com o Brasil. Você está entendendo? Na ocasião. Só aí tem 3. Eu vi, ao todo, 6 ditaduras na minha vida até hoje. Uma que eu sofri o negócio na pele, junto com meus amigos, foi a ditadura lá do Franco, sabe? O falangismo dele, que era o processo bravo. Aquele matou muita gente e ele era terrível. O outro que eu senti de perto, mas pouca coisa, porque eu também evitei de ir lá, só fui lá uma vez, na ocasião, era o Salazar. Salazar tapava tudo através da boca de todo mundo, através da PIDE. E esse homem era muito, tanto o Franco quanto o outro, era dedicado à Igreja Católica. Mas eram fanáticos em certas coisas. Tudo é ditador piradão, né? Difícil. Ditadura não é fácil. Agora aqui. Gostaria que o verbetólogo de hoje explicitasse melhor na fatologia, página 97, a afirmação: o avesso da politicagem eleitoreira. Seria não participar da política dos moldes atuais? Fala aí, o que você acha? Eu vejo que hoje a política está permeada por uma politicagem onde o político, em época de candidatura, ele não dá o contra em ninguém, arrebata todos para que ele possa conseguir o voto. E dentro de um contexto do seu mandato, ele acaba não exercendo aquela condição de promessas que ele acabou fazendo para a população. Mas a evitação aí da politicagem eleitoreira é a pessoa, dentro da sua vida cotidiana, evitar fazer junções espúrias com outras pessoas, evitar fazer aí amizades espúrias para ter um benefício próprio, que é isso que a gente mais vê dentro da política hoje. Então o cara faz uma aliança para poder ganhar o voto de uma comunidade e só pelo voto, porque ele quer chegar no poder, e não pelo objetivo justamente de ajudar aquela comunidade. E a gente vê que isso pode se transparecer também na atitude pessoal, que a pessoa muitas vezes quer algo só para ganhar o benefício imediato ali. Então ela abre mão de um princípio íntimo para ganhar um benefício imediato. A ideia é essa. Tem outra pergunta. Qual a técnica que devo usar para avaliar meu recato evolutivo? Falando aí. Eu vejo que a avaliação do recato evolutivo, ela se dá pelo nível de produtividade que você consegue ter na sua vida cotidiana e também pelo nível de, digamos assim, homeostase nos seus interrelacionamentos. Porque eu não quero dizer que a pessoa só vai se relacionar com pessoas rígidas. Mas qual é o nível de homeostase que você consegue ter nos diversos relacionamentos que você tem no seu dia a dia? Desde as pessoas eventuais, aquelas pessoas que você tem em contato, por exemplo, dentro de uma loja, fila do banco, qual o nível de homeostase, também com as pessoas que você convive mais profundamente. Então, você está conseguindo ter aí um nível de produtividade bom, isso mostra que você tem mais reflexão do que a média. Isso mostra que você pode ser mais recatado evolutivamente. Podemos.
Bom, assim que eu sentei, eu senti mexer muito no energossono. Inclusive, parecia que estava... que nem tem ar comprimido quando descomprime, faz aquele barulho assim, pss, né? E energia entrando pelo chakra, senti mexer muito, muito mesmo. Vibração intensa. Do meio para o final, senti um bem-estar muito grande. Eu estava precisando de uma ajuda. Pois é. Não superei isso ainda, essa hipersensibilidade. Mas enfim, então assim, no meio eu senti esse bem-estar grande, um conforto grande e tal. Uma sensação de familiaridade, de estar em casa, estar tranquilo, seguro, né? E começaram a me vir imagens de coisas que eu achei que não estavam mal paradas, mas enfim, as imagens vieram e eu deixei rolar. Situações com a minha família, pessoas e tal. E daí pro final foi mais ou menos isso. Eu acho que isso pode ter sido trabalhado, né? Essas situações podem ter sido assistidas, alguma coisa assim. Eu me senti muito tranquila, as mãos frias, senti muita energia subindo pela perna, né? Bem forte, de um lado, de outro. E tranquilidade. Veio bastante a questão de amizade, as melhores energias, foi bem positivo. Sim, bem forte. Às vezes eu sentia bem subindo da perna para essa região aqui. Mais forte, assim. Eu senti bem a questão do cardiochakra, comecei a sentir bastante a pacificação, uma energia muito positiva, e daí realmente aqueles sentimentos evolutivos de amizade, de acolhimento, carinho. Um sentimento, uma sensação muito acolhedora, daí em todo momento eu sentia bastante esterilização e absorção pelo cardiochakra. E um momento eu senti assim, o campo bem gelado, assim, minhas mãos geladas, até senti assim, o ar entrando pelas minhas narinas geladas. E mais pro finalzinho eu senti mexer aqui o frontochakra e o coronochakra, como se tivessem sendo mexido assim um circuito. Daí até assim como eu tive essa inspiração de mexer e fazer o circuito fechado nesse sentido. Bem muito positivo. Você sentir o campo, né? A coisa mais importante da visualização é a sensação concreta do processo da energia. Isso aí é muito importante. Se sentir, está tudo bem. Questão alto nível. Foi muito nítido a diferença de holopensene na hora que você senta na cadeira e começa o experimento, principalmente porque eu devia estar com a psicosfera, enfim, cheia, né? Eu acho. Estava bem desconfortável. Na hora que eu sentei aqui, dá aquela sensação bem diferente, assim, de acolhimento, de campo agradável, positividade. Tudo isso. Aqui abre, é uma coisa diferente do resto. Totalmente. O campo é isso, instalação da energia. Muito bem, parabéns então para vocês. Estão ótimos.
percebi muita energia na região da cabeça. Mas deu perceber bem. Não percebeu, né? No campo. E você, chefe? Olha, o que eu percebi mais, de maneira mais clara, foi o sentimento que me veio, o sentimento assim quase de alegria, mas não era uma alegria forte ou contagiante, era uma alegria simples, de bem-estar interno. E me veio também a sensação de sentir uma energia similar ao do curso intermissivo. Isso que me veio de maneira mais profunda. Senti a energia do campo em volta, uma sensação de adentrar, a sensação um pouquinho do que o Adélio colocou de lava-jato. Foi isso. Então valeu, né? Agora, você sabe, o Adélio, né, ele procurou conter a condição por causa da energia. Não é assim? Estou sempre brincando com o povo por causa o nome, entende? No caso dele foi isso. Valeu. Está sentindo bem, né? Ele tem muito processo de energia, mas agora pensa muito. Às vezes isso atrapalha o processo de energia dele, porque ele pensa demais. Não é isso? É o temperamento. Sabe que o tema hoje, para mim, ele foi muito interessante. Eu achei que ele fechou com a experiência que eu tive na TENEPS também, porque hoje eu acordei assim, muito energizado para a TENEPS foi muito forte, e eu tinha pensado em temáticas tipo recado. Quer dizer que você já foi sorteado por causa disso. Isso não vale. Ele está trabalhando com a TENEPS antes de vir aqui. Exatamente. Daí que eu percebi, quando eu fui sorteado, que eu percebi qual era o contexto do dia, qual era o contexto da questão desde o acordar ali. Né? Tá bom. Muito bem, gente. Vocês estão bem. Gente bom. Felipe. Mas então, como é que vocês foram? Tiveram muito recato para participar do campo? Professor, ou não? aqui. Você chegou a perceber a presença de algum extraterrestre? Como assim? Um ET. Chegou a perceber isso hoje aqui no campo? Não. O que eu vi foi o processo, eu estava pensando isso desde o primeiro tempo. É o problema da, vamos dizer, concretude dessa experiência com as energias. Ela é muito palpável. O campo mexe com você, ele entra em você, ele mostra que está presente. Entende como é que é? Pois é. Você sente o que eu chamo de holopensene perfeitamente. Agora, isso é típico da megafonização. É a sensação do convívio, da materialização do processo da energia. Isso é um fato. Agora, as pessoas precisam de se adaptar a isso. Nós estamos muito adaptados ao processo do gás, do oxigênio, da atmosfera que tem isso. Mas ele não afeta a gente. É o vento, quando é muito forte, é que afeta a gente. Agora, a energia, ela é isso invisivelmente, quer dizer, ela vem e mexe com a gente como se fosse um vendaval, uma energia grande, né, do vento.
Não, mexe em tudo, por dentro, por fora, de todo jeito. Isso é que é importante aí no caso. Agora, eu penso que esse nível de que a pessoa acusa essa realidade, ela percebe e ela depõe sobre o processo, é que é o nível de sensação, de acuidade, de participação dentro do campo. O que você queria? Fazer uma contribuição aqui, já que eu fui intimado. Eu vi ali que na ciclologia se coloca ali da libertação grupo kármica. Eu lendo o verbete aqui, eu vi como é importante esse tema também para a fase de recomposição, né? Eu até queria, se puder comentar. A recomposição da interpretação grupo kármico é muito importante, o recado. A pessoa se colocar numa posição mais ou menos favorável, de convívio, de afabilidade dentro do processo. Tudo que era contra, negativo, agressivo, etc., isso tudo ficou para trás. Eu não sei aonde que encaixaria aqui, não sei se... Mas acho que é uma fase importante. É na teoria. Agora, Rosa, o que você queria? Não, eu queria só entender, quando o Adélio estava ali, assim, o segundo, parece que deu abriu a minha cabeça assim no alto, assim, a sensação de abrir a cabeça, e depois eles começaram, a sensação de terem aparafusado uns parafusos soltos que estavam aqui. Ficou o tempo Isso é estalo de Vieira. Não, eu espero que tenha parafusado mesmo. Mas é isso que o senhor chama de concretização da energia, é isso? Que o senhor está falando o tempo todo que é o concreto, que é para a gente sentir a concretude da experiência. Hoje a energia estava nessa base, bem concreta, clara. Agora, eles levaram com o CIEX aqui a hora que eu cheguei, que não tinha ninguém aqui. Tinha gente aqui dentro hoje, a hora que nós chegamos. Então, ficou tudo limpo depois. Eu vi levar 2 consciências, um homem e uma mulher, a hora que nós chegamos. Agora, uma delas foi chegar até de mim, eu coloquei energia na história, e aí eles levaram. Depois disso, eu não vi mais nada. Agora, isso é sempre tem dessas coisas. Às vezes entra até com a gente, né? O processo todo, às vezes é com a gente, comigo mesmo. Para ver como é que é. Mas então, esse tipo de experiência, a energia poderia fazer isso tudo sem eu sentir. O fato de eu sentir é para eu começar a perceber o campo, é isso? Pode ser, né? É uma pode ser. Saída, né? Porque, de qualquer maneira, independente de eu sentir ou não, eles faz o que... O caso é o seguinte, as sensações de energia, elas vão se intensificando com o tempo e a vivência da pessoa. Chega num ponto que aquilo começa a criar definições claras das manifestações. Então, as manifestações vão ficando cada vez mais concretas, palpáveis, óbvias, e a pessoa começa a definir os tipos de manifestações. Isso, então, por exemplo, essa mega autorização. Uma das coisas que ela mais ajuda vocês, e muita gente ainda não pensou nisso, é na classificação, identificação e exame pormenorizado da própria sinalética. A mega autorização ajuda o desenvolvimento da sinalética de vocês. Isso é um fato. Agora, a turma ainda não pensou muito nisso, que eu não vi ninguém falar nisso. Há quantas nós já fizemos até agora, ninguém falou nisso. Entende? Mas ajuda, devido ao processo da concretude da própria energia, a densidade, a intensificação da energia. Então, a materialização do fluxo da energia, isso aí, com o campo que está instalado agora, não tem jeito. Uma outra coisa, uma pessoa que chegar aqui perto, na hora que o campo está instalado, e ela não sentir nada, essa está doente, bem doente.
Isso é a pior doença que tem, que é o processo de faltar tudo. É pior do que anemia, hipotensão. Você está entendendo? No primeiro campo, eu senti alguém me tocando aqui. Entendeu? Já abri o olho assim. É uma mão boba. Alguém me tocando aqui. Se não abri o olho atrás, assim. está tudo bem. Pois é, eu abri o olho para ver se a pilar tinha escorregado aqui. Aí no segundo veio para minha cabeça. Ainda bem que é parafusaram, né, professor? Professor, eu queria saber se essa negofrização vai se consolidando, assim, mesmo quando a gente não está. Eu estava outro dia num voo, nem estava lembrando que era quinta-feira, e na hora eu senti. Aí eu falei, não, peraí, hoje é quinta. Aí eu senti o que eu sinto aqui. É assim, então, que eles estão de olho em você. Eles não esqueceram, você esqueceu. Tem alguma falha nisso aí, não tem não? Não tem alguma lacuna nessa história? É capaz de ter, né? Olha bem, né? Eles estão ajudando você. Eu te falei, né, que ela tem muita energia, muita coisa, está levando a coisa séria agora, estudando muito e tal. Acaba sendo ajudada, por incrível que pareça. Então, tá bom, obrigada, professor. Mas eu sinto isso mesmo, que vai consolidando, a gente vai vendo, e aí mesmo o dia que não vem, o processo acontece e só ficar atento mesmo, né? Eu queria fazer 2 comentários do verbete e depois uma perguntinha para você. Felipe, eu achei bem interessante o caráter assim, de ajuda, de assistência, pelo menos no meu caso, para a pessoa que é muito impulsiva e cerebelar, assim, porque esse caráter da parte passiva da evolução, né, de você saber ponderar, achei bem interessante. Gostei, queria te parabenizar. E eu queria sugerir, não sei se alguém já falou, porque eu cheguei depois, assim como você usou o hollow profile na antonimologia, talvez coubesse aqui na estrangeirismologia o low profile, nesse caso do recato. E aí eu queria comentar 2 coisas, Valdo. Uma que você falou da ponderabilidade, da tangibilidade da megaforização, né, a gente sente. Eu sou um cara que eu não sinto muita energia assim de fora, sempre tive dificuldade, assim, e no dia que eu fui aí, realmente foi uma coisa, talvez a coisa mais concreta que eu já tenha sentido até hoje, externamente. Foi uma coisa marcante para mim. E outra coisa que me ocorreu de perguntar é o seguinte: quando o pessoal submete para você os temas dos verbetes, você seleciona, você hoje mesmo comentou que se você der para 10 pessoas diferentes o mesmo tema, as 10 pessoas vão escrever coisas diferentes. Como é que você consegue ter essa certa segurança de que você, obviamente, dos seus critérios para dizer que aquele pode ser escrito, aquele tema, para não ser uma coisa muito redundante com algum outro que você já tenha trazido, que você já tenha escrito, né? Como é que você consegue ser as nuances assim, os flancos, os lados, as facetas da abordagem. Isso varia muito. Agora, como eu vejo muito tema o tempo todo, e estou trabalhando já, hoje, por exemplo, eu completei lá, com a da turma aí, são 1.830 verbetes já prontos. Entende? Então, isso dá uma extensão, uma ideia muito grande do assunto. Eu agora estou aperfeiçoando aquilo que eu falei para vocês, que eu queria levar para 50. Eu já tenho até agora 37. Eu já fiz. Que é colocar no mínimo 11 máximos dentro do detalhismo, da divisão do detalhismo. O que não é fácil, isso aí exige muito. Agora, eu tenho feito os últimos verbetes todos mais ou menos com 11, alguns deles. Então eu já consegui levar para 37, faltam 13 dentro aquele plano, projeto que eu fiz para chegar a 50. Isso expande o modo da abordagem dos verbetes, mas é um crescimento, é ascendente, é algo mais, é um plus, entendeu? É mais um upgrade. Mas nessa questão específica dos verbetes que são submetidos por outras pessoas para incluir na enciclopédia... Pois é, eu sei pelas minhas coisas o que eu tenho. Agora você tem que lembrar que tem centenas de temas. Sim.
e estão semi-desenvolvidos, é só pegar para desenvolver. Você acha muito difícil, você leva em consideração, obviamente, a pessoa que está submetendo o tema também, né? Você deve agora, eu sou capaz, quando uma pessoa, a gente mostra um determinado verbete, eu sou capaz de mostrar 3, 5 em torno daquilo que podia ser feito. Então, se ele vai fazer uma, eu preciso ver o que vai sair daquilo. Porque às vezes eu posso arranjar até mais depois disso. Mas você não se preocupa muito com aquilo ter exatamente o mesmo viés de algum outro, não? Porque eu me sempre tem uma preocupo nuance. muito se o tema, o título do verbete, a entrada, ela tem que ser diferente, ela não pode ser igual. Pode ter aproximações simples, ela pode chegar perto, mas ela não pode ser igualzinha, não pode ter identidade absoluta, senão não adianta nada. Olha, esse barulho que está fazendo aqui, é porque aqui ó, eu tenho um superdano, e ele está escorregando, não sei porquê. Essa semana ele está assim, ó. Se ficou alguma borracha, alguma coisa aqui em cima, é o jeito. Professor? Eu, para mim, por causa da pisar lá, a amora pega, você sabe, isso é um óleo. Até é um óleo. aqui, a sua esquerda. É mais do lado direito. Ó. A sua esquerda, professor, aqui. Adélio. Sim. Aqui em cima. Uma pergunta lá para o Felipe, uma sugestão até. Na colegiologia, o colégio é invisível da interassistenciologia, devido ao caráter interassistencial do recato. Okay. E uma pergunta, professor. Quando o senhor comentou na questão de certa forma, de se conter ali, né? Qual é a sugestão que o senhor dá para essa abertura maior? Não, porque para ver o processo do relax, a pessoa às vezes tem que chegar num nível de equilíbrio. Ela não pode estar afobada, não pode estar assim, impulsiva na hora, nada disso, né? Então a Adélio tem que conter, né? Tem que segurar a barra, porque senão ele não sente nada. É bem de acordo com o seu nome. Mas eu percebi bastante ali o campo. Agora, não, você estava tranquilo, bem tranquilo, bem de acordo. Outra coisa, foi muito fácil trabalhar com a turma aí hoje. Sabe? Domínio absoluto. Agora também com essa energia desse nível, nossa, até eu sim. Entendeu? Porque o negócio é muito palpável. É bem óbvio, sabe? E outra coisa, não tem meio termo, não precisa de pré-requisito, tudo funciona limpo, aberto de imediato. Isso é muito sério. Entende? Agora, ó, eu agradeço vocês não ficam pensando que isso aí se deve a mim, não. Não é. Porque aqui nós estamos fazendo um negócio praticamente coletivo, é grupal. Vocês têm participação nisso. Agora, algumas das pessoas, elas são naturalmente proativas para o processo. Por quê? Elas querem participar. Não estou fazendo questão de ver se vão ser sorteadas para aparecer. Isso já é meio caminho andado, elas já estão muito proativas. Entende como é que é? Agora, de modo geral, todo mundo aí está participando disso. Porque no meio também, numa condição dessa, se aparecer alguém amanhã que seja doente ou está perturbado naquele momento evolutivo, os operadores fazem encapsulamento com esse monte de energia, é a coisa mais fácil que tem. Isola a pessoa e deixa dentro de uma bolha, entendeu? Mas eu não vi nada disso até agora. Agora, o dia que precisar, pode estar certo. Eles fazem isso com o pé nas costas, na hora. Pode estar certo. Entre então os nossos comerciais, por favor. As pontuações da tertúlia de hoje foram 92 assinaturas no livro de presença, 21 perguntas presenciais, 15 perguntas respondidas online, 39 votos presenciais, 11 votos online. Hoje temos 5 recados: Neida, Semana da Reeducação Consciencial, Reaprendência, Lorela, Chamada de Trabalhos, Congresso Invexis, Alcira, Cônscios, AMI, curso 40 manobras, Alexandre, ginástica laboral e energética. E antes, Eduardo vai falar sobre Amigos da Enciclopédia. Pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos divulgando aqui esses 8 primeiros volumes da Enciclopédia da Conscienciologia
Nós ainda não temos um preço final, tá certo? Provavelmente amanhã a gente consiga divulgar para vocês aqui o valor final. Estamos em negociação neste momento com a gráfica, para ver se a gente consegue um preço um pouco melhor do que a gente teria aqui com a produção aqui no Holociclo, que foi o valor de R$ 700 que a gente já divulgou aqui para vocês. Essa lista está passando aqui durante a tertúlia, né? Quem está fora da tertúlia pode mandar um e-mail com o nome e não esqueçam de colocar o telefone, tá? Então, o nome e telefone para que a gente possa fazer posteriormente um contato. Com relação ao programa Amigos da Enciclopédia, a gente gostaria de convidar aquelas pessoas que ainda não fizeram a sua inscrição no programa, para fazer a sua inscrição e contribuírem com o trabalho da Enciclopédia da Conscienciologia. Quando ela se torna amiga da Enciclopédia, ela leva para casa, através da internet, o Holoserver, que é o site de pesquisas da Enciclopédia da Conscienciologia. Então, através de comandos de busca, ela consegue fazer uma pesquisa sobre temas, qualquer tema da Conscienciologia, em várias obras, vários tratados de Conscienciologia. Então, a inscrição é R$ 720, a pessoa pode pagar em até 12 vezes de R$ 60 na recepção do CAEC, ou também através do nosso site www.enciclopediadaconscienciologia.org. Obrigado. Boa tarde a todos. Estamos convidando a todos os tertulianos e tertulianas a participar da primeira semana da reeducação consciencial promovida pela Reaprendência. Ela vai ocorrer de 8 a 16 de outubro de 2010, no discernimento. O slogan desta semana é Reaprender para Reeducar. Então, a todos aqueles que têm interesse na reeducação consciencial, vão ter uma semana com vários cursos, conferências, oficinas, visando essa reeducação. Então, inicia a semana no dia 8, de 8 a 10 de outubro, com a qualificação docente. E encerra com o curso do professor Marcelo, que é de Experienciologia. Então, lembrando a todos os interessados, quem quiser participar, deverá realizar a sua inscrição, mesmo naqueles eventos que forem gratuitos, porque além desses cursos previstos, há também palestras gratuitas, com diversos temas sobre educação. Maiores informações, já que é longa aqui a semana, né? Podem buscar no site www.reaprendência.org ou ainda pelo telefone 3525-2652. Estão todos convidados. Boa tarde a todos. Se você tem algum trabalho que queira publicar para o Congresso de Serenologia, que será o primeiro lá na Aracê, e também o 9º Congresso de Invexologia, aproveitem para mandar. Os trabalhos para o Congresso de Serenologia estarão sendo recebidos até dia 30 desse mês, setembro, e o Congresso de Invexologia vai estar recebendo os trabalhos até no dia 8 de novembro. Então aproveite essa oportunidade para debater essas temáticas junto com 2 ICs e 2 temáticas relevantes, que é a Serenologia e a Invex. Qualquer informação, basta entrar no site da Aracê ou então no site da Sinvexes. Então, da Aracê é www.aracê.org ou então da Sinvex, www.asinvex.org. Obrigada. Boa tarde. No dia 10 de 10 de 2010, a Consus estará iniciando uma nova turma do Fundamentos da Conscienciometria. Neste curso, aborda-se questões sobre o temperamento, a identificação do trafor, trafar e trafal e mega mater pensene pessoal, escala evolutiva das consciências e, no final, a pessoa tem uma visão global e inteira de si mesma através do ciclo autoconscienciométrico. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde. Eu gostaria de convidar a todos os tertulianos e os teletertulianos a participarem do curso 40 Manobras Energéticas, que ocorre aqui no CAEC nos dias 27, 28, 29 e 30 de dezembro. Esse curso é ministrado pelo professor Epicom Mário Oliveira e objetiva o exercício das manobras energéticas básicas para fins interassistenciais. Esse é um curso sem pré-requisito
Quer dizer, ele beneficia tanto as pessoas que não têm muita prática com o uso das energias, quanto aquelas já mais profissionais, digamos assim, já mais veteranas, para estar aprimorando essa manobra, essa facilidade, esse desempenho dela. Então fica aqui o convite e as inscrições são feitas na recepção do CAEC. Obrigada e até lá. Para maiores informações, www.apexinternacional.org. Oi, boa tarde. Eu queria divulgar aqui a pedido do professor de Educação Física Tiago Iturrier, que é aquele de chapeuzinho de Curitiba aqui, um bem falante, que ele vai fazer uma sessão de ginástica laboral e energética às 8 horas nesse sábado no estacionamento do CAEC. E acho que deve ser no mínimo divertida a aula dele, né? Todo mundo está convidado. Já. Pessoal, só uma questão aqui última. Nós estamos com um preço final da enciclopédia dos 8 kits, aproximadamente R$700 e com muita dificuldade de baixar esse valor. Então, como nós estamos aqui sondando o grupo, né, porque não é uma ideia de vender a enciclopédia, ou de vender os livros, seria mais para as pessoas interessadas, para ter esse material em casa, material de pesquisa, impresso. Então a gente queria ouvir a opinião de vocês. A única forma que teria de nós termos esses 8 kits, esses 8 volumes, né, seria mais ou menos nesse valor de R$700. Então a gente está aguardando a opinião de vocês, tá? Não vai ser possível baixar muito isso e estamos à disposição, tá? Se a maioria achar que vale a pena a gente fazer a mais, a gente vai fazer a mais. Tem muitas pessoas interessadas, 95 pessoas assinaram ali a lista que teriam interesse. A princípio a gente poderia fazer até 75, mais ou menos. Né? Então, dentro de uma margem aí de que mais ou menos umas 15, 20 pessoas não têm interesse, a princípio 70 pessoas, né, teriam condições de ter os 8 primeiros volumes da Enciclopédia da Conscienciologia. Então mande e-mail para nós, vamos conversar aqui, né, no CAEC mesmo, quem está aqui na tertúlia, e aí daqui a 2, 3 dias a gente dá um novo informe. No site, aqui fora. A gente vai colocar um cartazete aqui fora com o valor, né, e aí vocês podem confirmar o interesse. Tá bom? Obrigado. O verbete eleito para amanhã é binômio, ideia e intenção. Especialidade, autodiscernimentologia. Autor, Flávio Bononato. Obrigado e boa tarde a todos. Existencial à distância. Acesse o nosso site para maiores informações. www.apexinternacional.org.